Saudações, amigos do canal Solitário do Ecomundo, como é que vocês estão? Vamos aí para mais um vídeo do canal. De cara, vou pedindo para você curtir, compartilhar, comentar, apoiar o canal financeiramente se você quiser. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Você que já é inscrito, curta, comente, compartilhe e dá aquele pix aí se você quiser. É a forma de ajudar o canal. Bom, esta semana eu estava vendo as notícias sobre Black Clover, né? E eu vou até abrir aqui o grupo do Telegram do Black Clover, que eu nem sei se alguém aqui ainda tem ânimo de ficar sabendo alguma coisa de Black Clover. Essa Black Clover, final muito triste, aqui, ó. Ai, ai. Vamos ver aqui se eu tenho como achar a notícia rápido. Bom, o objetivo de falar não é falar do capítulo em si, que foi uma porcaria, pelo que eu vi aqui, os spoilers. Eu só tenho lido praticamente spoilers. Quando eu lembro de ler, quando eu preocupo de ler. São os capítulos 387, 388, 389, né? Parece que é isso. Aí aqui tem uma postagem do pessoal que administra o canal. Sei que as pessoas estão chateadas e zombando dos capítulos finais de Black Clover. Mas aqui está um contexto importante sobre o autor e por que ele está exausto. Sua esposa estava doente. A filha dele estava doente. Um amigo próximo faleceu devido a uma doença. Ele perdeu vários editores que ajudaram a moldar as decisões sobre as matérias. E além de tudo isso, a Shueisha o destruiu completamente. Durante minha viagem a Barcelona, eu já estava atrasado com o manuscrito de Black Clover quando parti. Ainda não consegui terminá-lo enquanto estava lá. Então, quando voltei ao Japão, eles nem me deixaram ir para casa. Tive que ficar em um hotel perto da Shueisha por 4 dias até finalmente conseguir terminar. É a realidade, trabalhar, né? Tem que cumprir prazo, infelizmente. Este homem tem apenas mais um volume para concluir tudo. Afinal, ele só tem um número limitado de páginas e capítulos disponíveis. É a frase do pessoal que escreveu aqui. Bom, por que eu resolvi fazer este vídeo aqui? Para comentar sobre fanbases que vivem muito fora da realidade, né? Vivem muito além da realidade. Ah, você está falando desse cara específico do grupo de Telegram dos fãs de Black Clover? Não estou falando dele especificamente. Vamos analisar os pontos que ele trouxe. A esposa adoeceu, a filha adoeceu e o amigo faleceu. Ok, esse amigo faleceu parece que tem pouco tempo, então não tá tão assim ligado ao final do mangá, tá uma porcaria. E é bom assim que você vê que o cara deu um vislumbre de realidade. E ele falou que o final tá ruim, que as pessoas estão chateadas. Porque eu vi um cara falar no Instagram que eu estava errado em dizer que o mangá tinha caído de qualidade, que agora ia voltar ao anime com o mangá já uma porcaria. Foi a artista maravilhosa, você não pode falar mal de Black Clover. Me lembrou os caras da fanbase de Eden Zero, que eu elogiei Eden Zero, disse que Eden Zero estava melhor que Black Clover, e eles me esculacharam lá, me xingaram, porque eu estava falando bem de Eden Zero num grupo de Eden Zero. Vai entender um negócio desse, né? Eu estava defendendo a obra que eles diziam ser fãs. Mas eles estavam defendendo Black Clover, por nenhuma razão. Vamos aqui aos pontos. Esposa dele doente, filha dele doente. Eu acredito que sim, pessoas adoecem. Bom, tem 3 anos que Black Clover teve aquele hiato, mais 3 anos já, né? Foi 2022, aquele hiato que literalmente acabou com a obra. Acabou com a obra foi aquele ato. Ele lançou um plot twist bom, na época eu elogiei, depois eu revi, não foi tão maneiro assim, eu até fiz um vídeo na época com o Tom e Marco do Intox Anime, né? Até me arrependo daquilo, graças a Deus esse vídeo tá excluído do canal, eu bloqueei lá no canal. Neste canal, né? Falando que plot, meus amigos, não é tão plot assim, não é uma coisa tão gritante assim, porque ficou uma merda depois. Então não ficou tão bom assim. E era assim, era uma forma de fazer Spade, compensar por Spade, e o que não aconteceu. Bom, no histórico do Tabata Yuki, ele teve um mangá antes de Black Clover que foi um retumbante fracasso. Foi um retumbante fracasso. E eu ouvi uma história na época que ele criou Black Clover por isso.
porque ele ficou muito decepcionado de não terem dado apoio para esse mangá. Na Shueisha mandou o Tabata Yuki pra casa do Romero Jucá, igual o Ciro Gomes, vá pra casa do Romero Jucá, seu filho da puta. E depois ele resolveu criar um shonenzão básico, imitando um pouco de Bleach, inspirado em Bleach, Fairy Tail, não vai falar que é Fairy Tail, né, porque Fairy Tail é da Kodansha, um pouco de Naruto, um pouco de One Piece, mas basicamente Bleach, né, com um mundo de fantasia, de magia de Fairy Tail. A estrutura da história é bem Bleach, né? Assim, capitães, vice-capitães, só que a inundação de personagens é de Fairy Tail. E isso é uma tragédia, né? Eu já falei algumas vezes aqui, gente, mangá, quando tem mangá tem muito esse problema, ter personagem demais, história de menos. Você ficar acrescentando muito personagem na história não leva ninguém. Eu tô tentando ver One Piece, essa reta final de ano, né? Eu vi no começo do ano Skyper, né? Completei Skyper, fiquei 2024 inteiro sem ver One Piece. Aí em 2025 eu vi Skyper, mas eu tô tentando ver acabar o Water 7 e Enies Lobby. Gente, é muita personagem. E o One Piece, sim, tem todas as oportunidades de descartar os caras, né? E não descarta. Uns personagens NPC que não faz a menor falta, não traz nada de bom pra história. Aí você imagina quando você cria personagens que não são meros NPCs. Os NPCs que eu tô me referindo são a família Frank House, que aparece em Water 7, né? Que é aquele pessoal lá que atacou o Usopp, né? Aqueles caras eram um bando de NPC. Já é meio paia, porque quem mandou bater no Usopp foi o Frank, né? De uma certa maneira. O Frank chega a falar, vamos nos divertir com ele. Depois aí o Frank sai, os caras espancam o Usopp novamente. Assim, o requinte de crueldade. E ele é perdoado, vira amigão dos caras, parceirão. Todo mundo se perdoa com uma facilidade muito grande. Fairy Tail isso acontece também. Naruto é mais na base da amizade, mas Naruto tem uma trocaçãozinha de soco. Fairy Tail e One Piece, isso é irritante. Sabe, essa perdoar os outros tão fácil assim. Isso é muito idiota. Isso não é normal. Isso não é normal. Depois o Marco do Intoxanime fala do Deku, que ele perdoou o Bakugou de uma forma assim bizarra. Que isso não tem. O Deku não esboça a menor indignação perto do que o Bakugou fazia com ele. E de fato, isso não é que, gente, não é que eu sou contra perdoar as pessoas, é que não faz sentido você não querer que a pessoa que agrediu você seja levada à justiça. Sabe? Mas se você possa perdoar as ofensas, você vai querer que a pessoa seja responsabilizada pelo mal que ela fez. Né? Isso é normal. Isso é o sentimento humano. Normal. As pessoas são assim. As pessoas querem que as pessoas que são ofendidas, né, querem que seus algozes, né, que as pessoas que machucaram, sejam responsabilizadas pelos crimes que elas cometeram, né? Isso é o normal da pessoa. Não é antinatural você colocar algo desse tipo, sabe? E assim, One Piece tem isso, Fairy Tail tem isso, e tem gente que defende. Tem gente que fica assim, não, tá maravilhoso. O fã de Fairy Tail não é tão defensor assim não, mas o fã de One Piece, nossa, One Piece é perfeito. Eles não querem admitir de jeito nenhum que tem problema na obra. Esse é um dos problemas, né? O anime tem um ritmo broxa pra cacete, é outro problema. Excesso de humor pastelão é outro problema. Excesso de personagem é um problemaço. Cadê o Smoker? Cadê a Tashigi? Cadê a Uranus? A arma antiga, né? Mas voltou que eu tava falando de Black Clover, né? Acabei indo pra One Piece. A fanbase de Black Clover teve esse vislumbre da realidade. Mas no geral, é uma mini fanbase, né? Porque Black Clover mingou. Black Clover não tem mais nada. Sobrou nada pro beta. Sabe? Mas eles têm também essa negação da realidade. Cara, o Tabata Yuki foi jogado na Giga Jump. Quando ele foi jogado na Giga Jump, eles botaram lá, eles deram um monte de desculpa esfarrapada para aquilo. Aquilo ali foi pouco depois de sair
há poucos meses depois de sair uma notícia aqui no Brasil de que ele queria fazer um mangá do tamanho de Naruto. Que o mangá dele fosse tão grande quanto Naruto. Cara, a inspiração dele é Bleach. Ele não vai falar que não, ele não vai poder falar porque tá na concorrente, mas é inspirado também na Fairy Tail, isso é evidente. O Fairy Tail e Bleach, se somar Fairy Tail e o seu spin-off Quest dos 100 anos, já tem mais de 700 capítulos. Bleach, as novels, mais o capítulo No Briefs from Hell lá, Bleach teria uns 700 e poucos capítulos também, facilmente. Teria uns 750, sei lá. Não sei o tamanho das novels, porque também a Perrault vai fazer o favor de não adaptá-las, né? Valeu, Perrault, tá? Obrigado por não adaptar as novels que aquele vagabundo do Titicubo fez depois de fazer o anime daquele jeito, né? De fazer o mangá daquele jeito. Ah, mas ele foi mandado embora da Shueisha. A Shueisha o demitiu. A Jump falou, ó, não queremos mais você não vai mais publicar aqui, você tem que acabar esse mangá o quanto antes. Porque também, claro, a Jump faz isso porque nenhum mangá pode fazer sombra em One Piece. Né? Então ninguém pode durar muito na Jump também. Ninguém pode fazer sombra no sacrossanto One Piece e o gente boa do Togashi não pode trabalhar. Ele tem o direito de não trabalhar. Né? Ele não pode, por exemplo, mas ele tá doente, cara, você não tem caridade com Togashi. Não tem caridade sim. Ele poderia muito bem passar o trabalho de desenhar para outra pessoa e ele só dizer o roteiro pro cara. Eu acredito que ele tá doente, eu acredito que eu tenho um tio que tem problema de coluna também, que já quase ficou sem andar. Um esposo de uma prima da minha mãe também teve problema de coluna, quase ficou sem andar. Eu acredito que ele tem problema de coluna. Eu acredito que ele esteja doente, mesmo que ele esteja incapacitado de desenhar direito. Até mesmo isso corrobora com o meu ponto. Não é bem ficar parado, toda hora, todo ano lançar algum produto de Hunter vs Hunter, ele viver de royalties e ficar com aquela especulação. Não, o mangá vai acabar um dia, mas se eu morrer vai ficar daquele jeito ali, tá? Porque eu sou um cara muito babaca. Vocês aí que compram joguinho, que compram produto oficial de Hunter vs Hunter, vocês são um bando de pau no cu, que estão me enriquecendo até hoje. Se eu morrer, vai ficar daquele jeito ali, tá? Vai considerar o final do anime e acabou. Isso é atitude de cara babaca. Tá? Mangaka é babaca, gente. A gente tá aqui no Brasil, a gente conhece os cantores são todos babacas. Todo cantor é babaca em alguma medida. Todo cantor, artista, que a gente não tem mangakás populares no Brasil, né? Tem alguns mangakás no Brasil sim, mas né, eles ainda não são populares. Aliás, né, por mais que tenha crescido a cultura anime e mangá, ela ainda não é popular para as massas, né? Ainda está diminuindo a resistência um pouquinho aqui a colar, que cresceu muito a quantidade de gente que vê anime e mangá, mas a maioria das pessoas que tem aquele pensamento boomer e geração X, acha que a gente é gente idiota, a gente é imaturo. Mulher não gosta que a gente vê isso, né? Mulher não gosta que vê de ódio, mulher não gosta que vê gachacuta, não gosta que vê nada disso, porque homem não pode ter hobby. O hobby do homem tem que se servir a mulher, né? Petras Bertolazzi da vida odeia o mangá, odeia o anime. Mas, entretanto, todavia, esse pessoal que desenha essas coisas são babacas. Eles são babacas na maioria das vezes. A gente tem que ter realidade para isso, tem que ter senso de realidade. Essa gente, por mais que eles façam uma coisa que a gente gosta, eles ferram com a obra porque querem muitas vezes. Tá? Porque querem. Por mais que o Tabata Yuki tenha tido todos esses problemas que ele teve, ele podia ter simplesmente largado a obra então em aberto, falando, não, eu vou tirar um tempo, já que vocês vão me jogar numa revista de geladeira, aqui no Tabata Yuki eu vou dar um desconto para ele, vou dar um desconto e não vou dar ao mesmo tempo, porque é o seguinte, obviamente eles avisaram, ó, você vai sair daqui, tá? Você vai ser mandado embora, você vai ser jogado numa revista qualquer, porque a gente tá com dó de você para não te mandar embora. Você vai encerrar o mangá de qualquer jeito, esse mangá não pegou, no anime não pegou, vendeu um bocadinho e tal, suficiente. Tal. Eles boicotaram a obra. Houve um boicote. Só de parar o anime, só de fazer aquele filme retardado que saiu na Netflix, com um anime parado e com uma história mó nada a ver, aquilo ali já foi uma demonstração de boicote.
Um filme completamente despropositado, um filme completamente sem propósito, perdão, completamente sem noção, sem encaixar em enredo, nada. Ficou pior que foi tão ruim quanto os filmes de Naruto, que são uma merda. Os filmes de Bleach também são uma merda. Aquilo ali é uma violência contra a história. Os filmes de One Piece então nem se fala, né? One Piece é uma coisa meteórica de ruim, os filmes aqui de One Piece. Ele serve para ter uma arte ou outra maneira só. Sabe? Isso aí é extorsão de fã. E Black Clover não conseguiu ter tanto fã. E é, assim, é sintomático, né? Sintomático não, perdão. É simbólico. Perdão, a palavra correta é simbólico. Que Black Clover foi o último anime daquele padrão infinito. One Piece está tendo pausa agora para fazer animação melhor. Trocou paleta de cor de novo, né? A paleta de cores do final de Wano, de pré-Egghead e de Egghead em diante é totalmente diferente da paleta do... Totalmente diferente de modo de falar, né? É bem mais brilhante. É diferente, sim, em boa medida, do que a de Wano para trás. Trocou bem a paleta de cores, a qualidade da animação mudou. Para melhor, para pior, eu não vi a animação direito. Me parece que melhorou bastante algumas coisas, alguns traços. Eu acho a paleta de cores de Wano melhor. Mas o One Piece tá tendo pausa no anime. Tendo umas pausas ou outra no anime. Pra dar uma melhorada na animação. One Piece é um caso à parte, que eu vou falar. Uma espécie de religião, né? Também. Não pode criticar o One Piece. O Fairy Tail, que foi um anime infinito, entre aspas. Fairy Tail foi picado. Inclusive foi o que tem a melhor animação dos grandes animes dos anos 2000. Dos shonens dos anos 2000, aqueles grandes shonens dos anos 2000, né, 2000 para 2015, assim, pegando o Naruto, Bleach, o One Piece na Shueisha, o Fairy Tail na Kodansha. O Fairy Tail tinha animação mais consistente, de mais qualidade, porque em boa parte do tempo, muito mais que Bleach, muito mais que Naruto e One Piece, né, isso é evidente. Não tô comparando, gente, com Full Metal não, tá? Brotherhood não. Full Metal Brotherhood é outra história, outro contexto. O que teve a melhor animaçãozinha, teve foi ele. E não tô falando que é perfeita. E nunca foi um anime infinito direito. E agora não é mesmo. Agora o Quest dos 100 anos tem temporada. E vai enrolar, fazer o Eden Zero, a mesma coisa. Enrola, demora 3 anos, 2 anos pra fazer uma nova animação. O Black Clover eles tentaram fazer como era Naruto. Tentaram. Como era One Piece, como foi Bleach. Tentaram. Inclusive, os fillers de Black Clover foram muito bons. Agora a gente tem que pensar o seguinte. O Tabata Yuki demonstra ser uma pessoa que tem limitações, que tem uma certa incompetência. Tudo bem, ele teve problema de saúde aí da mulher, da filha. Lamento por ele. Acredito que Sabala mesmo, cara. Mas já antes ele já demonstrava uns traços de incompetência. Black Clover precisou de um episódio filler para explicar por que o Asta era amigo do Fanzel. Do Reino de Diamond. Por que o Asta conheceu esse cara? Por que do nada eles lembram? Ah, não, vamos atrás do amigo do Asta. Que amigo? No mangá em nenhum momento tem explicação disso. É no anime que explica que o Asta conheceu esse cara naquela vila que ele morava. Que o cara ensinou o Asta minimamente a usar uma espada. Porque o mangá é rushado, o mangá é filler do anime. Não o anime que é rushado em relação ao mangá, não. O mangá que é rushado em relação ao anime. Sabe? É uma coisa essencial. Por que esse cara existe? Por que esse cara é amigo do Asta? De onde vem esse cara? Teve fillers horríveis? Teve fillers sem nenhum motivo, só pra comer tempo. Que inclusive atrapalha fazer uma boa animação. Teve isso também. Tô falando a questão do anime, né? E teve um filler excelente, que é aquele dos Adoradores do Demônio, que era um arco canônico, devia ser canônico aquele arco. Aquele arco é muito bom. Aí você para pra pensar, o arco filler é melhor que o mangá, pô. De vários capítulos do mangá. Aí vai pra Spade.
Não, já encerraram o anime assim do jeito mó broxante, né? Começando Spade. Aí vai pra Spade. Sabe? Tá encerrando o mangá com aquelas frases mais imbecis que existem. Aquelas frases de. Não vou ler aqui pra vocês. Eu acho isso tão. Eu acho isso, sabe, uma zombaria da inteligência da gente. Eu tava conversando com. Eu contei pra vocês isso já. Que eu estive no oftalmologista. O meu oftalmologista é otaku, né? Ele tava falando umas coisas assim. De forma muito incoerentes até. Ele tava falando que hoje em dia a população do Japão tá mais madura, sei que tem. Eu tava falando, não, que o Gachakuta é boicotado, que a Kodansha é boicotada. Gachakuta é extremamente maduro. Gachakuta é extremamente maduro. A população era pra população tá gostando de Gachakuta, né, lá no Japão. Gostando demais. Não foi o caso. O anime não foi muito bem recebido no Japão. Ele foi bem recebido no Ocidente. Vamos ver aqui, olha. Olha as frases que teve no capítulo. Quer ver? Ó, vou te falar. Isso aqui é uma pessoa que escreveu, né? O administrador do canal aqui do Telegram. Se for pra acabar assim, vai ser uma merda. Dou uma nota 7.10. Estava comentando os spoilers, né? Mesmo que seja injusto, mesmo que seja imperfeito, não é algo que outra pessoa pode decidir por mim. Essa é a minha vida. Parece que é uma frase de algum imbecil aqui do Black Clover. Asta, salvação! Eu nunca quis algo assim. A dor de nascer sem magia, a frustração, o desespero, tudo isso é meu. Não pense nem por um segundo que eu deixaria você fazer o que bem entender. O que isso tem a ver uma coisa com a outra, cara? E Uno, já imaginava, você é realmente patético. Ai, que frase imbecil, cara. Asta, você não é o Júlio de verdade. Ninguém nunca admiraria um cara como você. E daí? Ninguém admira o Alexandre de Moraes, não, meu filho. Todo mundo obedece o que ele fala. Mais tarde eu vou organizar. Ah, isso aqui é o cara falando. Lúcio, cale-se. Eu sou o Rei Mago. É impossível que eu esteja errado. Ai, que coisa imbecil, velho. Caramba. Eu jamais perderia, Yuno. Eu jamais perderia para alguém como você. Você não perde para ninguém, Yuno. Você nunca perde, cara. Você venceu um capitão que era devia ser muito mais poderoso que você. Vocês racharam o cristal. Estou vencendo o capitão. Você é um sujeito arrogante. Você é igual a Ryo do Gachakuta. Você é outro desses arrogantes de merda que esses mangakas adoram criar. Que bota o cara super poderoso e o cara não tem um pingo de humildade. O cara é extremamente bosta com todo mundo. O cara voltou do nada, salva todo mundo, aí morre de novo. Aí o Július, parece que o Július aparece, consegue derrotar a possessão diabólica dele lá, sei lá que é aquilo, o Július do mal, e ele abre mão da vida dele, é uma coisa assim. Aí todo mundo volta ao normal. Todo mundo que tinha morrido voltou ao normal. Ah, gente, que coisa imbecil, velho. Que final imbecil. Aí ele vai e morre de novo. Que final bosta. Oh, que bom que vocês estão percebendo a realidade, né? Que o final é bosta pra cacete. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu avisei isso em Spade. E fui achincalhado. O nego veio aqui falar que eu tava falando mal de Black Clover. Que eu era inimigo do Yuno. Gente, esse mangá é uma porcaria. É uma porcaria. Eu lamento disso porque eu gostava da primeira parte do mangá. Eu gostava do anime. Antes de virar Spade. Eu gostava. Eu literalmente gostava. Eu tenho caneca do Astro e uma caneca da Noelle. Eu tenho a canequinha da Mimosa. Eu gosto de comprar a canequinha do anime. Eu gosto de beber café, beber chá, essas coisas assim, né? Eu bebo muito chá. Eu gosto de beber na canequinha. Essas canecas de porcelana. De cerâmica, sei lá. Eu lamento isso. Eu não tô feliz que o final de Black Clover foi uma porcaria. Tá sendo uma porcaria. Outra coisa, com quem que esse desgraçado se Asta vai ficar? Com ninguém, pelo jeito. Vai ficar um final aberto, provavelmente. Vai falar assim, não ficou com mulher nenhuma, as mulheres tu continuou querendo dar pra ele. Mas ele não ficou com mulher nenhuma, não. Tá? Ele é assediado por elas, tá tudo doida com ele, mas ele não ficou com nenhuma delas. Sabe? Porque não pode. Pode ter romance também, não. Esses caras não podem fazer romance, não. Sabe? Uma coisa que não faz o menor sentido, gente. Faz o menor sentido um negócio desse.
Sabe? Não tem o menor sentido um mangá ter um final tão ruim. Não tem. Sem brincadeira. Não tem sentido isso. Por mais que, igual eu tô falando, mais que ele esteja com problemas pessoais, mais que ele esteja com vários outros problemas, ele podia ter feito sei lá, falar assim, ó, gente, então eu vou parar o mangá aqui e tal, vou resolver meus problemas pessoais, véio. Ou então, não, preciso, os caras mandaram acabar o mangá. Fizesse um final um pouco. Fizesse um final aberto, então, um arco de luta, sei lá. E deixasse assim. Pagasse de Kaiju, que fez aquele final idiota lá. Deixou aberta, caso eles queiram me contratar de novo, né? Caso eles queiram me contratar de novo. Então, sei lá, cara, sei lá, velho. Vai ser brincadeira, gente. Eu não. Não dá pra entender. Não dá pra entender isso. Isso não explica ele ter ido parar na Giga Jump. E ele tá fazendo esse final pequeno. Isso aí, né? Isso aqui, esse final pequeno, esse encurtamento do mangá é demissão. Isso não é o problema pessoal que ele teve. Não é o problema pessoal que ele teve. Isso é demissão. E sabotagem. Eu volto a dizer, demissão e sabotagem. Principais fatores aí. E ele tem um pegado de competência. Ele podia ter feito um arco de Spade muito melhor. Ele não estava sendo demitido em Spade. Ele podia ter feito um arco de Spade muito melhor. Podia ter feito. Outra coisa também, que esses mangakás, essas revistas também. Agora eu vou aliviar um pouco pro lado do Tabataíba. Vamos falar das revistas. Esse pessoal é obcecado com esse negócio de ser semanal, esses mangás. Não tem que ser semanal, gente. O mangá tem que ser mensal. Mensal com mais páginas. Se fizesse, não, o capítulo vai ter 35 a 40 páginas. Mas vai ser, vai ser bem feito. Você vai ficar um mês inteiro trabalhando. Vai lançar um capítulo só por mês. Vai sair bem feito. O negócio vai sair bem feito. Sabe? Muito mais bem trabalhado. One Piece, por exemplo, se fosse um mangá mensal, nossa, seria muito melhor. Com um bom editor também, né? Pra poder pisar no cara. Pisar no calo do cara. Falar, ô, fulano, que porcaria é essa que você tá criando aí, rapaz? Dá jeito. Você vai entregar isso pra editora? Dá jeito aí, meu filho. Para com essa merda. Sabe? É difícil, tá? É difícil. A gente vê umas obras ser transformadas dessa maneira. A gente fica assim, gente, eu fico com medo de Gachakuta ter um final parecido com isso. De Gachakuta, eu não ficar parecido com isso talvez não. Gachakuta vai ter que a Kodansha não tem o hábito de demitir assim, né? Esses caras, igual ela tem o aval do criador do Fire Force, né? Ela trabalhou com o Fire Force, né? Ela fala, eu trabalhei 1 ano e meio só, mas ela trabalhou no Fire Force, 1 ano e meio que seja, mas trabalhou. Então ela vai, eu acho que eles vão deixá-la concluir, porque até porque a Kodansha não tem muito autor de shonen, né? Que dá algum sucesso. É o Hiro Mashima e ela, praticamente, agora. Então, eu acho assim, pressioná-la para acabar o mangá, eles não vão pressionar, talvez não. Ela pode cagar a obra por conta própria mesmo. O Tabata Yuki tem uma pegada de incompetência. Volto a dizer. Não é só... A principal, no caso de Black Clover, é a sabotagem, é a safadeza que fizeram com... Também uma certa safadeza que fizeram com ele. Joga demissão, fala, vai pra uma revista aí e tal, se vira. A revista sai de 3 meses, gente. Essa revista sai de 3 meses. Ele entrega o quê? 40 páginas. O Shingeki no Kyojin era mensal. E tinha mais ou menos isso aí. Sabe? Aí tem a pegada da incompetência. Ele já fez um mangá que foi um fracasso uma vez. Ele já começou a cagar a obra em Spade. Em Spade já começou a ficar paia pra cacete. O nego não admite isso, mas eu avisei na época. O Spade tá ruim, gente. Vai piorar. E piorou.
Aí a gente tem também um outro exemplo, né, de um pessoal que vive no mundo da lua, que eu não sei como é que tá a situação, porque eu abandonei essa série, que é o My Hero Academia. Inclusive eu me arrependo aqui, faço aqui um meia-culpa, quando o Marco do Intox Anime falou que ia boicotar a My Hero Academia, que ia romper com a My Hero Academia, eu ainda tinha muita paciência com a My Hero Academia. Eu cheguei a falar, pô, o Marco do Intox Anime é muito exagerado, você que tem. Cheguei a reclamar das atitudes de quem faz. Ele tem uma pegada muito clickbait, dá nisso também, né? O cara que conversa muito por meio de clickbait acaba tendo esse problema. Ele falando que My Hero Academia é um ridículo, você que tem esse personagem. Hoje eu entendo os argumentos dele. Ele estava certo em abandonar. Eu abandonei My Hero Academia quando chegou nessa reta final do mangá e fizeram aquele final. Eu eu tava esperando a animação, vamos dizer assim, né? Tinha visto aquela parte da guerra que o Marco do Intox Anime reclamou muito. Ele reclamou na época do mangá, né? E aí veio aquele final patético, aquela coisa assim, patética do final. Falei, gente, Marco Anime tinha razão. E ele fez esse ano outro vídeo para falar da animação, tal. Ele elogiou a qualidade técnica da animação. Mas ele falou de novo do final patético. Ele explicou mais pontos. Ficou até melhor o vídeo. Gente, não dá. Aquilo ali é outro caso. É parceiraço do criador do Black Clover, tá? Horikoshi lá do My Hero Academia, parceirão do criador do Black Clover. É aquela história assim, sabe? Você cria um mangá, né? Você cria um mangá e cria um protagonista pro seu mangá. Só que você não gosta do seu protagonista. Você não gosta do seu protagonista. Aí durante a história você muda de ideia, sendo que você já usou uma premissa no começo do mangá que não dá para mudar. Que não dá para mudar. Que se mudar vai perder o sentido completo da obra. Você pode até acrescentar mais coisas, mudar algumas ideias. Ah, não, eu gostaria. Eu quereria que o final fosse assim assado. Eu gostaria que o final fosse assim, né? Porque eu quereria fazer um final desse jeito. Não, você muda alguma coisa ou outra, isso é normal. Agora, você mudar a premissa essencial da obra, tá bom que ele prestou um serviço à comunidade Red Pill, né? Que ele botou como que a Uraraka era uma mulher interesseira, né? O cara perdeu os poderes, o cara perdeu o dinheiro, o cara fez isso, aquilo, outro. Ela deixou ela nem quis saber deles, ficaram anos sem se ver. Anos e anos sem se ver. Ela nem procurou saber do cara. Então, assim, esses mangakas, na tentativa de mostrar que o cara... ele ficou solitário, porque ele se sentiu inferiorizado. Eles mostram também como que a mulher é babaca, né? Porque ela nunca quis saber do cara. Igual a mulher do Kaiju lá, ela ficou indignada porque o Kafka não cumpriu a promessa. O cara foi reprovado nas provas, seu imbecil. Ele tentou cumprir a promessa, só que as pessoas falham, não sei se você sabe disso, né? Pessoas falham, seu imbecil. Aí ele foi culpado de ter falhado, sendo que ele tentou várias vezes. Tudo bem, ele falhou. Mas você também pode falhar por elementos que vão além da sua vontade. Vamos imaginar, você faz uma prova, vamos pegar agora o caso de Kaiju. Você faz uma prova e você tira 89 pontos na prova de 100. São 15 vagas. 15 vagas. Você, em tese, tá muito bem colocado. Aí, você tirou 89, só que 4 caboclos tiraram 90. 3 fecharam a prova. São 15 vagas. Já tem 7 aprovados. Pelo menos. 2 tiraram 92. 9. 3 tiraram 99. 12. 1 tirou 95. 13. E mais 2 tiraram 94. Você passou? Você foi muito bem, você tirou 89% de aproveitamento. Aí então, vamos imaginar uma situação melhor ainda. Você tem lá uma prova de 100 pontos.
você tira 90 pontos na prova, 90% de aproveitamento. Só que das 15 vagas, 18 pessoas tiveram a mesma pontuação que você e pra cima. Aí tem 3 empatados com você, vamos supor que tem 3 empatados com você em 90 pontos. O restante tudo tirou 91, 92, por aí. Aí desses 3, tem que escolher um critério. Não, 15 vagas ficaria... Não, aí desses 3, né? Você pensa assim, não daria, mas dá 15 pontos, 15 vagas, você tirou 91 pontos. Aí você tem, mas tem 3 empatados com você, tem você e mais 2, você e mais um empatado com você, para poder dar a vaga certinho. E os outros 14, então 16 pessoas tiveram de 91 para cima. 14 tiveram mais de 91, você e o outro tiraram a mesma nota. Aí no critério de desempate eles dão preferência para quem é mais jovem. Um serviço militar, por exemplo, isso faria muito sentido, porque é melhor você ter um cara mais jovem. Aí você é reprovado pelo critério de desempate, critério etário. Tô supondo, tá, mas um critério. Ou faz, sei lá, um critério de desempate. Quem foi melhor em língua francesa. Aí você fez 91 pontos, mas na língua francesa tinha lá, sei lá, 6 questões, você acertou 3, o outro acertou 4. Ele passa na sua frente. Nem por idade, vamos botar que seja o critério, seja melhor pontuação em língua francesa, que isso seja essencial para o trabalho lá. Ele vai tomar a vaga e você não vai. Aí você falhou miseravelmente, você é lixo porque você falhou. Não, sabe? Uns papos assim doidão, né? Personagem de anime tem uns papos muito doidão, de mangá tem uns papos muito doidão. Aí nesses pontos vocês prestam um bom serviço, mostrar que tem muita gente babaca que exclui você quando você tá na pior. Não quer saber de apoiar você. Não são seus amigos de verdade. Não gostam de você de verdade. Gostam do que você tem a oferecer. Era o caso do Deco, né? Quando ela tava lá, a Uraraka, quando ela tava lá fazendo escolinha com ele, né? Ela era a palhacinha da turma, sabe? Ela era mogada pela Yaoyorozu lá, a Momô, que era a gostosa da sala. Aí, tudo bem, o Deco prestava, né? Quando o Deco ficou totalmente pobre, ele não prestava mais. E ele ter ficado pobre não faz o menor sentido também. Ele salvou o mundo. No mínimo, os outros países deveriam ter dado uma recompensa bilionária para ele. No mínimo. No mínimo, ele deveria ter ficado rico, vivendo de rentismo. Ah, não, ele recebeu recompensas na casa de bilhões e ele vive de juros agora. No mínimo. Né? Mas por quê? Porque o autor odeia o protagonista. E é meio que parece que é o caso do Tabata Yuki também, né? Ele não gosta do Asta, tanto quanto ele gosta do Yuno. Por que você não faz um mangá, então, direto com o Yuno? Por que você não fez um mangá direto com o Yuno? Por que você não fez um mangá direto com o Bakugou, como protagonista? Ah, mas um protagonista babaca ninguém vai gostar. Ah, é sério? É sério que ninguém vai gostar de uma pessoa babaca? Mesmo que você possa fazer a pessoa babaca ficar uma pessoa melhor, talvez se você fizer a pessoa babaca tomar na cara e virar uma pessoa melhor, talvez as pessoas passem a gostar dela. Aí você faz, não, vou pegar um cara que é um beta, que é mogado pela vida, mas eu vou arrebentar com o mangá depois. Ou vou arrebentar com o mangá e com ele. Isso não faz o menor sentido. Não faz. Vocês podem falar que eu tô doido aqui, mas eu não vou concordar com isso. Enche o mangá de personagem aleatório que não serve pra porra nenhuma também, porcaria nenhuma também. Esses personagens aleatórios só servem pra poder comer tempo de tela, que podia ser dado ao protagonista, que podia ser dado pra outra personagem. Essa outra personagem fazer algo que presta, né, pra obra. Não, vamos encher o personagem, vamos encher o mangá de personagem idiota que não serve pra nada, vamos.
E não vão matar também não, tá? Vai ter guerra, vai ter luta, mas ninguém vai morrer, não vai acontecer nada com ninguém não. Sabe, isso não faz o menor sentido, gente. Isso não faz o menor sentido. Sabe? Então a gente tem que ser realista. No caso de Black Clover, eu volto a dizer. Tô falando isso, eu faço vídeo bem bagunçado, né? Quem gosta do meu canal é a minoria por causa disso também. Ó, teve muita sabotagem. Pisaram nele lá, tal, pisaram no Tabatayuki. Mas tem também um traço da incompetência. Tem um pouco de incompetência, aí tá exausto. Aí também um traço da sociedade japonesa, né? Que eu não vou poder eximir o Tabatayuki disso, porque ele é parte da sociedade japonesa. Ele não é. Se eu aqui no Brasil eu interpreto os problemas sociais brasileiros como problema de todo brasileiro que tem vocação para fazer idiotice, no caso do japonês eu não posso ser incoerente. A sociedade japonesa é uma sociedade doente em alguns aspectos. Por quê? Eles não sujam a rua, eles não mexem nas coisas dos outros. Pô, bacana. Ótimo, que sejam assim para sempre. Até o fim dos tempos. Mas é uma sociedade, por exemplo, que a pessoa não aceita pedir desculpa, não aceita pedir ajuda, não aceita. Pedir desculpas até pede, né? Que se humilham bastante. Eles não aceitam pedir ajuda, eles se sentem envergonhados por estar mal. É uma sociedade em que ser a uraraca é visto como algo normal. Assim, mas não é só a mulher, tá? Se for só a mulher ser assim, tá? Aqui no Ocidente é assim também. Mas é horrível isso, mas é assim também. Ser a Mino, ser a uraraca, ser uma tsundere babaca, igual no Black Clover tem a Noelle, que fica pisando no Asta o tempo todo. Isso é normal, infelizmente. Isso é normal. Mas assim, a população masculina é assim também. Cara, que porcaria é essa? Todo mundo lá é babaca? Todo mundo lá tem que exercitar o trabalho de ser babaca? Que porcaria é essa, velho? Sabe? E assim, e eles são de uma profissão, que são os artistas do país, que tendem a ser babaca. Artista tende a ser babaca mesmo. Igual eu falei, mangaka é babaca, o Eiichiro Oda é babaca, o Chichikubo é babaca, o Hiromashima é babaca, o Kishimoto é babaca. Olha o que ele fez com o Naruto, gente. Olha o que ele fez com o Naruto. Ah, porque não o editor deu ideias erradas pra ele. E ele precisava ter continuado as ideias erradas, totalmente tão fiéis assim. Porque o Eiichiro Oda já mostrou que ele não obedece editor nenhum. Inclusive quando o editor dá uma boa ideia pra ele. E precisava do assistente dele e ele terem destruído tudo de Naruto em Boruto. Precisava ter feito Boruto. Podia ter feito um mangá diferente, não. Isso é uma escolha. O Togashi precisa ser um orgulhoso de merda? Não, ele poderia ser uma pessoa humilde, falar, pô, não tenho condições de desenhar, e ele nem desenha tão bonito assim, vamos convenhamos. O desenho dele não é bonito, ele desenha feio pra cacete, não tô falando que ele desenha mal, tô dizendo que ele desenha uma coisa feia. Eu não sei desenhar o que ele desenha, mas ele desenha feio, é feio o traço do Togashi. E não é um desenhista, nossa, ele não é o Chichikubo desenha bonito. Chichikubo, nossa, ele vai fazer uma personagem, fica lindo. Tanto que eu adoro brincar na IA de fazer personagem com traço de Bleach. Porque o traço de Bleach é bonito. Ele desenhou, ele chegou num bom estágio de arte. A Keiurana desenha relativamente bonito. Ela faz um desenho mais meio punk, né? Mas é bonito. O Hiromashima desenha lindo. O Hiromashima, o Atsueda, que tá desenhando o Quest dos 100 anos, desenha um negócio lindo. Agora, Togashi não. Togashi desenha feio mesmo. Eu não poderia falar assim, não, pô, outra pessoa vai desenhar pra mim e eu vou só fazer o roteiro. Só fazer o roteiro. Vou só bolar o roteiro. Fala, fulano, você desenha isso, isso e assado, tá? Eu não tô com condições de desenhar. Você vai desenhar isso, isso e assado. Vou só, aí você traz pra mim pra eu dar uma revisada. Ou muda isso aqui, cara. Muda isso aqui, aquilo outro. Ah, isso aqui, cara. Muda isso aqui, fazendo um favor. Os assistentes estão lá, tá falando, ó, isso aqui, não tá precisando mudar isso aqui, tá? Eu acho que é melhor botar isso, botar aquilo outro.
Pronto. Resolvido o problema. Poderia sair mangá de Hunter vs Hunter mensal. Aí ele sumiu de novo do Twitter. Aí daqui a alguns meses ele volta. Vão publicar os capítulos, acho que já conseguiu finalizar. Aí ele volta. Daqui a alguns bons meses, depois que jogar bastante Dragon Quest, porque ele ainda joga Dragon Quest, mesmo com o problema de coluna dele. Aí eu não sei que tanto ele gosta de jogar Dragon Quest, se estivesse jogando vários outros jogos diferentes, eu até entenderia. Aí ele volta. E as pausas dele, se repara, coincidem com quando sai um Dragon Quest. Né? Aí ele volta, publica uns rascunhos, todo mundo... vida longa ao rei. Então, a gente tem que ser realista, tá? Esses caras não são essas pessoas boazinhas com a gente, não. A gente é fã. É igual quando... É tipo uma relação quando um cara puxa muito o saco de uma mulher. O cara é muito bacana com a mulher. E mulher, geralmente, assim, ela quer um cara Brad Pitt. Já falei isso aqui várias vezes, né? Ela quer o cara Brad Pitt canalha. Porque ela tem uma vã esperança de que ela vai conseguir subjugar o Brad Pitt, né? O cara que é Brad Pitt, canalha, Tyler do Clube da Luta, homem do Alabama que seja, ele vai aceitar a ordem de uma mulher em troca disso aqui. Isso não vai acontecer. Até porque ele pode pegar a mulher que ele quiser, ele é o Brad Pitt. Ele não tem que se submeter a uma mulher só. Isso aqui seja doido. Aí o cara que tá realmente disposto a se submeter a ela não sente desejo por ele, não sente desejo, que é um cara... Aqui é o Shed que desperta fortes emoções. Aí tem gente, inclusive gente que conversava comigo muito, que acha que isso é biológico, que isso é um instinto natural do ser humano. É porque o ser humano, assim, um tigre, né, um elefante, é um rinoceronte, o ser humano não tem raciocínio, não foi criado à imagem e semelhança de Deus, não. O ser humano tem que exercitar só vícios. Vícios e babaquice. Não pode ter virtude o ser humano. Fiquem com Deus. Até a próxima. Vamos tentar exercitar virtudes, tá? Não vamos ser como esses caras, não. Fiquem com Deus. Até a próxima.